Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. E esse episódio de hoje está sendo patrocinado pelo Cantina Paulista E pela WR Fitness. E hoje o nosso bate-papo é sobre hipnoterapia e relacionamentos. Você sabia que os traumas familiares e amorosos podem refletir diretamente na sua saúde emocional, Patrícia? Eu sabia, Andréa, mas nós trouxemos aqui hoje uma especialista no assunto, que é a Poliana Santos, psicoterapeuta, especialista em hipnoterapia. Falei certo? Arrasou! Hipnoterapia. Poliana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Ponto de Entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Patrícia e Andréa, pelo convite. Vai ser um prazer desmistificar tanto o que fala da hipnose, da hipnoterapia e o melhor de tudo, como essa técnica pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dos seus relacionamentos. É isso mesmo que a gente quer. Então, para iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e como você, de fato, chegou na hipnoterapia e para tratar de relacionamentos. Olha, essa é a parte mais engraçada, que eu digo que a culpa é da minha ex-chefe. Eu sou ex-bancária, desenvolvi mais de 20 anos de carreira na área comercial, os últimos 15. E foi através de um feedback da minha antiga gerente. Ela fez assim: para você crescer na empresa, você precisa melhorar as suas relações interpessoais. E eu fui buscar um curso que realmente me fizesse entender quem eu era, apesar de já estar fazendo terapia há muitos e muitos anos, com diagnóstico de depressão, de ansiedade. E eu encontrei um curso que, aqueles treinamentos de alto impacto de um final de semana. Eu falei assim, gente, quem sou eu? Saí de lá super atordoada. Eu falei, eu preciso saber quem sou eu lá no fundo, como é que desenvolvi tudo isso, como eu vivi quase a metade da minha vida. Eu estava beirando meus 40. E aí eu falei, não, preciso procurar algo mais. E aí eu fui fazer depois uma outra formação, depois outra formação, e aí foi pandemia. E as pessoas não entendiam como é que eu estava tão bem, depois de enfrentar um divórcio, enfrentar quadros de depressão muito intensos, onde fiquei 15 dias em cima de uma cama, e em plena pandemia, todo mundo surtando, e eu estava de boa. Brincando com minha irmã, que é psicóloga, ela fez assim, vamos fazer uma live e falar sobre inteligência emocional na pandemia? Eu falei, vamos. E foi bem tranquilo, brincando, e as pessoas fizeram assim, nossa, Poliana, mas você fala bem, você tem conhecimento, mas tudo foi voltado para mim e não para aplicar a terapia. Até que eu falei assim, bom, eu posso ganhar uma renda extra. E nessa renda extra, eu descobri a hipnoterapia em uma das formações, né, que foi, na verdade, a minha primeira. Eu falei, caraca, achei a solução para eu entender a minha depressão mais a fundo. E depois que eu passei pelo processo de formação, eu fui fazer hipnoterapia. Eu falei, eu quero entender isso a fundo, eu sentindo, eu vivenciando. E aí eu fiz o primeiro, eu falei assim, dei aquele boom, eu falei assim, caraca, o mundo veio à tona. Então, assim, tudo que eu acreditei que era verdade, que eu construí como verdade, veio por água abaixo. Só que eu sou uma curiosa incansável. E aí eu fui fazer uma segunda formação em março de 2021. E depois que eu fiz a segunda formação, eu falei assim, não dá para eu ter esse conhecimento. Eu consegui ter essa transformação na minha vida e não proporcionar isso para as outras pessoas. E eu decidi fazer a transição de carreira. Falei para o meu diretor, eu quero mais um tempo, fiquei mais 2 anos na empresa, trabalhando no banco, era um banco que eu amava, saí chorando porque é uma cultura diferente, era um banco francês, então assim, foi um processo muito intenso emocionalmente, mas existia algo dentro de mim que dizia, vai, porque o mundo está precisando de você. Aquela síndrome, entre aspas, da salvadora, que muitos terapeutas têm, né? Naquele momento eu ainda tinha, e eu iniciei esse processo. Em março de 2023, eu falei assim, finalizei, e aí eu me dediquei exclusivamente à terapia. E os relacionamentos, tudo que eu aprendo antes de praticar, eu sou o meu laboratório. E lógico, né, quando a gente tomei tanto na cabeça com relacionamentos amorosos, familiares, no trabalho, foi por isso que ela começou. Eu precisava melhorar meus relacionamentos dentro do trabalho. Só que eu não entendia que para melhorar lá fora, eu precisava começar a melhorar aqui dentro. E aí eu falei, bom, relacionamento amoroso, familiar, e eu falei assim, cara, tá tudo muito ligado. Aí eu falei, agora eu vou me especializar nisso.
E foi assim que eu cheguei, hoje onde eu estou aqui, onde eu me dedico integralmente nesse processo de fazer as pessoas se conhecerem muito mais. E não ficar buscando as respostas fora, porque elas estão todas dentro da gente. Que incrível saber disso, Poliana, de verdade. É algo que a gente também fica aqui, né, Andréa? Eu acho sensacional, porque... Não, eu entendo. Eu cheguei a estudar psicanálise. E foi um divisor de águas na minha vida na época, porque eu tinha repetição de padrão, principalmente em relações abusivas. E eu levava isso até pro meu trabalho. Relações abusivas, inclusive no trabalho. E eu começar a entender o porquê que eu repetia esses padrões. Começar a entender o porquê que eu... Parece que eu gostava do sofrimento, de estar naquela posição, sempre sofrendo e mendigando afeto, atenção e aprovação. O porquê. E quando você começa a estudar dentro de si, você começa a entender que tudo faz sentido, que tudo tá ligado lá atrás. Sim. Então, assim, isso mudou completamente a minha vida. Eu também passei por uma transição de carreira. Eu era cabeleireira. Nossa. E eu fui pro jornalismo, assim. Conheço essa pessoa maravilhosa. E a gente tá aqui hoje e eu tô realmente realizada profissionalmente, amando o que eu faço. E assim, Primeira doida que você conheceu, detalhe. Queridaça. Mas os doidos se atraem, tá Exatamente. Tudo certo. A gente teve uma conexão muito louca, né? Porque a gente se identificou demais, assim, logo no primeiro dia que a gente começou a trabalhar junto. Foi, verdade. Primeiro dia. dia. Então, assim, eu vejo muito que quando a gente começa a olhar pra dentro, as coisas começam a fluir, porque você começa a mudar o seu padrão. Aquela frase clichê, né? Quando você muda, o mundo muda. É mentira, gente. O mundo continua o mesmo. As pessoas falam, mas o meu pai, a minha mãe, o fulano. Eu falei assim, daqui de dentro, quem vai mudar é você. Você vai perceber que você mudando, as pessoas vão mudar. E não é que elas vão mudar, e sim a reação que você tem ao comportamento das outras pessoas. E o que você falou, André, foi muito bacana. É dentro, é lá atrás. Mas não lá atrás de dizer, eu vivi um trauma. O que é, na verdade, um trauma que as pessoas falam tanto? Eu sou cheio de trauma. O trauma é um significado emocional que você dá a um fato. Irmãos, por exemplo, viveram o mesmo ambiente, extremamente complicado, muitas vezes com pais envolvidos com álcool, um ambiente de agressividade, e você vê que um filho caminha para um lado, tem escolhas de vida, e o outro filho escolhe totalmente diferente. O ambiente foi o mesmo, os pais foram os mesmos. Qual foi a diferença? Como eu interpretei cada situação daquela vida de forma emocional. Nós somos em 5 filhos, vivemos os mesmos, com o mesmo pai, a mesma mãe, não teve nada de diferente. E meu pai até brinca, ele fala assim, eu tenho 5 dedos na mão, meus 5 filhos não são iguais. Mas ele não quis dizer isso não com o conhecimento que eu tenho hoje, que a gente tem não só da psicanálise, mas da neurociências também. Mas naquela coisa de que como cada um sentiu naquele ambiente. A única das 5 filhas que teve depressão, num estado tão intenso, na verdade, quem teve depressão ruim mesmo, digamos assim, aquela doença, foi eu. Por que eu? E eu me questionei isso durante muito tempo. Se todas nós tivemos esses mesmos problemas, tivemos o mesmo pai, a mesma mãe, por que eu? Então eu me sentia culpada, ao mesmo tempo eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, ou que eu não merecia, ou o que eu fiz de errado para que eu tivesse naquela cama daquele jeito. Eu falei, não é que tem algo de errado comigo. É como eu sou, como eu sinto em relação a coisas que acontecem. Eu sempre fui a mais chorona. Como você interpreta toda a situação, Exato. Lida com isso. Então, isso que a pessoa fala, eu sou traumatizada. Não, você não tem um trauma. Você interpretou as emoções daquele jeito, em relação ao fato. Aí as pessoas falam muito, a hipnoterapia me ajuda a ressignificar. E eu pergunto, como é que eu vou mudar o significado de um abuso? Hoje, a cada 10 pessoas que passam no meu consultório, inclusive homens, que é pouco falado, 8, um deles sofreu algum tipo de abuso. Nossa, de isso 10, é muito verdade. 8 sofreram um abuso. E eu vou te falar, não é um abuso de gente de fora desconhecido. Pais, irmãos, avós, tios, vizinhos que frequentavam a casa. Como é que eu mudo esse significado? É um fato. Esse foi o fato. Eu mudo a interpretação emocional daquele fato. E, eu vou mudar sozinha? Não. Eu vou ajudar o cliente naquele processo. Mas é tudo interpretação. Então, não é um trauma. É a minha interpretação em relação ao fato. É o recorte do fato, digamos assim.
O meu recorte é emocional. Emocional, do fato. Isso é muito interessante sobre o que você falou sobre homens sofrerem abuso, porque a gente vê hoje em dia, a gente fala muito sobre os abusos que mulheres sofrem, meninas sofrem, mas a gente esquece os meninos achando que isso não acontece. Acontece e acontece muito, principalmente porque homens não denunciam, meninos não denunciam por toda a estrutura que existe na nossa sociedade do machismo. Sim. Você não pode denunciar, porque senão ele vai ser taxado um estereótipo. Mas o abuso existe e muito. Não só porque você não pode pelo estereótipo, mas principalmente quando você está na sua infância que acontece isso, a ameaça que sofre. O mesmo das meninas. É que as meninas começam a sofrer os abusos de forma repetitiva. Os meninos não são tão repetitivos, mas eles também sofrem. E aquela coisa, se você falar, eu vou te matar, eu vou te bater, é pesado. É pesado. É bem sério. Mas, Poliana, pra gente entrar no assunto hipnoterapia... Que a gente tá bem curiosa. Que a gente tá super curiosa. Eu quero saber... muitas pessoas relacionam a hipnoterapia a algo muito místico, algo mágico. Uhum. Eu quero que você esclareça pra gente o que de fato é a hipnoterapia, como ela atua no nosso dia a dia, como que ela de fato assim, traz essa consciência... né, dos nossos recortes emocionais, como você citou. Eu dou risada quando eu ouço isso, né? Porque eu só balanço a cabeça assim, ai, minha Nossa Senhora. Ontem um cliente entrou em contato com a minha secretária para agendar uma consulta e virou para ela e fez assim, você que é a moça que vai me hipnotizar? Aí eu paro assim, sou aquela respiração, eu não hipnotizo ninguém. O que é hipnose, que o pessoal conhece? É aquela hipnose de entretenimento, de palco. Vai lá, durma. Tipo, você vai esquecer o seu nome. Você vai comer uma cebola achando que você está comendo uma maçã. Você vai ficar imitando uma galinha. Ali a pessoa está consciente, a pessoa está acordada. Ela quer participar dessa brincadeira. A gente chama isso de uma hipnose de entretenimento. Dentro do processo terapêutico, a hipnose é só a ferramenta. O que isso quer dizer? Eu não estou pegando uma parte da sua mente. A sua mente faz isso sozinha. Então, eu não hipnotizo ninguém. Se a pessoa chegar lá e dizer, eu não quero fazer o processo, eu não acredito, eu digo, ok, não tem problema. Realmente não vai funcionar, mas não porque você não acredita na hipnoterapia, não porque você não acredita na hipnose, mas porque você não quer promover a transformação na sua vida. Por quê? Quem nunca assistiu um filme e se emocionou? Chorou, vibrou, o coração acelerou. Isso é uma hipnose. Rede social que a gente tem muito hoje. Eu vou entrar para ver aqui um vídeo rapidinho. Ou então pegou o celular, eu preciso fazer alguma coisa. Aí estava lá aberto no Instagram, no TikTok, e ele falou assim, nossa, meu Deus, esqueci, passei 1 hora. Isso é hipnose. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu todinha. A hipnose é uma faculdade da nossa mente de foco, concentração e atenção. É o que os coaches chamam de estado de flow. A gente só pega dentro do processo terapêutico aquele momento de foco, concentração e atenção da abordagem que eu trabalho para trazer atenção para as suas emoções. Então, a história que a gente falou do sentimento do trauma. Eu não vou pedir para o cliente reviver o trauma. No caso de abuso, eu não quero que ele volte para o abuso. Eu quero que ele volte para aquela sensação de como ele se sentiu, muitas vezes, pós o abuso. Porque é ali que eu faço o processo terapêutico. A hipnose sozinha, não acontece nada. É por isso que a gente tem ali no palco aquela brincadeira toda. Então, a pessoa fica acordada, a pessoa conversa comigo. Tem que conversar, né? Cadê a terapia? Se a pessoa não abrir a boca para falar alguma coisa. E eu falei assim, mas aí eu vou dormir, eu vou para onde? Aí eu brinco, você não vai para Nárnia, você vai ficar aqui comigo. Mas eu tô cansada, eu vou dormir. Eu falei assim, se você dormir, não tem terapia. E não tem nem como você dormir. E você vai tomar um controle da minha mente? Eu falei assim, gente, como é que eu vou controlar uma coisa que é sua? Não tem como. Inclusive, é uma coisa que eu deixo bem claro para todos os clientes quando eles passam comigo. Se você não me contar qualquer coisa que esteja acontecendo e que influencie no seu estado atual que você está querendo mudar, eu não vou conseguir te ajudar. Então, assim, tudo que o pessoal conhece é mito. Poliana, mas e nos filmes? Ficou muito famoso um filme recentemente chamado Hipnótica. Acho que tem uns 2, 3 anos isso. Gente, eu assisti aquele filme e falei, meu Deus, o povo já tem medo de hipnose, vem desse filme. Vai acabar ainda mais com minha carreira. O pessoal é muito cheio de medo. Gente, a gente se hipnotiza todos os dias. Quem dirige? É um exemplo que eu gosto de dar. Você está voltando para sua casa. Aquele caminho que você faz todo dia.
Pronto, você está em hipnose, porque você ligou a sua mente no piloto automático, digamos assim, e aquela outra partezinha da sua mente, ela está navegando por algum canto, focada, pensando em alguma outra coisa. O que eu não sei? O banho. Tá no banho, você tá ali, no seu ritual, você já sabe o que você tem que fazer. Então, o que você está fazendo no automático, essa partezinha da sua mente está fazendo uma outra coisa. Por que as melhores ideias a gente tem dentro do banho? Ou quando a gente está prestes a dormir. Porque a gente dá aquela relaxada. Nossa, lembrei. Não, você não lembrou. É porque essa parte especial da nossa mente, ela parou de dar atenção e foco naquilo que você estava buscando a resposta. É a coisa do consciente e inconsciente. Algumas linhas falam de subconsciente. Para mim, subconsciente e inconsciente não interfere. Porque são funções da nossa mente. Só isso. Então, todos os dias a gente está ali se hipnotizando, a gente está nesse estado de foco, concentração e atenção. Eu me hipnotizo fácil mexendo em planilha de Excel. Pode dizer que eu sou louca. Eu não ia falar nada. Não fala comigo quando eu estou mexendo nas minhas planilhas de Excel, gente. Eu estou hipnotizada ali dentro e eu tenho consciência disso. Nossa, engraçado que ontem eu vivi uma situação assim. Eu tava vendo minha sobrinha, o meu cunhado chamando ela pra sair, né? Que eles iam passear. E ela tava amarrando o tênis e olhando pra televisão, assim, de uma maneira tão focada. Eu falei, gente, mas o que é isso, esses desenhos têm? O que esse desenho tem? Porque não é possível. E tem uns desenhos, inclusive, que eu tava vendo. Porque, enfim, eu sou totalmente hipnotizada pelo TikTok. Sim. Mas os marqueteiros, eles são ótimos em fazer a gente ficar em hipnose. Mas eu tava vendo um vídeo, inclusive, de um desenho específico, eu não lembro o nome, mas que a criança, ela escutava o barulhinho do início dele, o bebê, ele já, tipo, virava, assim, desesperado pra tela da TV. E as pessoas ficam falando assim, não, cuidado, isso é hipnótico. Mas, assim, eu acho que, então, de certa forma, tudo à nossa volta vai ser hipnótico se ele der uma certa atração pra gente. Exatamente. É como realmente o piloto automático. Pessoas, às vezes, que a gente vê... Eu vou fazer uma pergunta que agora você me despertou essa curiosidade. Às vezes as pessoas estão nessa situação dirigindo, no piloto automático, mas esquecem o filho, às vezes, que vai levar na escola. Eles estão nesse estado hipnótico? Seria isso? Eles podem estar nesse estado, ou ao mesmo tempo eles também estão tão preocupados com tantas outras coisas. A gente hoje tem uma carga de tarefas muito grande. Ele pode estar e também pode não estar. Então, teria que entender esse processo, o que a pessoa estava fazendo, o que estava pensando para dizer que estava com essa sensação de hipnose. Porque eu acho assim... Porque realmente a gente fica no piloto automático, né, em determinadas situações. Várias vezes eu tô no meu dia a dia, assim, e meus filhos às vezes estão falando comigo, e até por conta do TDAH... Eles se aproveitam muito disso, inclusive, para conseguir as coisas que querem. Porque eu tô super hiperfocada e se eu tenho esse negócio do hiperfoco, eu realmente desligo de todo o resto à minha volta. Uhum. E eu tô lá fazendo as coisas e eles vêm, mãe, quero isso, mãe, quero aquilo, mãe, quero aquilo. E eu, ok, vai, eu só respondo. Mas agora que você já sabe, você faz, pera, deixa eu pensar. E eu falei assim, não, volta aqui, fala de novo. É isso, exatamente isso. Eu também tenho isso muitas vezes quando eu tô trabalhando. E em casa, se eu tô na cozinha, eu sei que naquele momento eu também muitas vezes tô em hipnose. Se alguém vir falar comigo, eu falo assim, não, pera, repete. Repete que eu não ouvi. Mas não é que eu não ouvi, eu ouvia uma voz. Eu não estava prestando atenção naquilo que estava sendo dito. Porque a minha atenção, naquele momento, estava focada em uma outra situação. E você falou uma coisa interessante, Andréa, de criança. Criança, ela está em hipnose o tempo inteiro. Porque dentro da hipnoterapia, a gente tem muito processo imaginativo. Que pessoa mais imaginativa do que uma criança? Fazer essa coisa, eu vou fazer hipnoterapia em criança. Eu não tenho especialização. Eu tenho é uma escolha minha profissional não atender crianças. Por quê? Olha nós adultos. De onde veio... Posso falar um palavrãozinho assim? De onde veio a bagunça, a merda, vai, para não falar um palavrão? Da nossa vida, dos nossos pais. Aí já vem o pai e mãe. Ai, meu Deus do céu. Calma, gente. Ninguém faz com intenção. Ninguém tem culpa. A gente encontra aquele padrão de repetição. A minha mãe aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a bisavó. E aí eu aplico com os meus filhos. Querendo? Não, foi sem querer. Mas eu baguncei a vida dos meus filhos. E aí vem o pai e a mãe e diz, ai, que meu filho é muito mal criado, meu filho é isso, eu quero que você faça hipnoterapia para resolver. Tá, mas é que como você se comporta com aquela criança? Como vai ser eu trabalhar aquela criança e o ambiente que ele vai encontrar depois?
É o que eu gosto muito de falar. Ninguém se cura no mesmo ambiente que te adoece. Porque no relacionamento tóxico é muito difícil você ajudar aquela pessoa a sair se ela convive com o abusador ainda. O ambiente. Então, atender crianças por escolha minha, eu não atendo. A não ser que os pais também passem pelo processo para que eles tenham esse conhecimento, saibam também a importância do comportamento deles na transformação da vida dos filhos. Mas criança em hipnose faz assim, ó. É rapidinho. É rapidinho. Se eu fico 2h30, mais ou menos, com um adulto num processo terapêutico, criança acho que eu ficaria no máximo 1 hora. Já atendi. E assim, é de olho aberto que o pessoal fala, mas por que o olho fechado? O olho aberto, você está se distraindo com o ambiente. Mas você pode muito bem fazer um processo terapêutico. O cliente chegar, mas será que eu vou ser hipnotizada? E isso a cliente tinha acabado de chorar, de contar toda a história. Eu falei assim, mas você acabou de se hipnotizar. Quando você me contou isso, você estava revivendo emocionalmente aquelas situações. Então você já estava em hipnose. Eu não hipnotizo ninguém. As pessoas se hipnotizam várias vezes ao dia. Então, quando eu conto uma fofoca ou uma coisa pra Andréa, por exemplo, eu estou me hipnotizando. E eu tô hipnotizada porque eu tô prestando atenção nela. Exatamente, é isso. Ah, incrível. A gente faz isso muito. Porque a gente não é fofoqueira, a gente é jornalista. A gente é jornalista. E a gente se conta várias coisinhas no dia a dia. Amiga, você tem que saber. Isso aí. E aí, quando você passa uma situação de raiva, você vai contar. Cara, você não sabe o que aconteceu lá no trânsito hoje. O meu companheiro tá aqui do lado, né? Porque o cara fez isso, fez aquilo. E aí você vinha aquela emoção, toda aquela intensidade, você grita, xinga, você... Calma, fala baixo. Já passou. Mas a pessoa tá trazendo tudo pro momento. Aí vem outra coisa mística da regressão. Nossa, eu vou voltar pra vidas passadas. Eu acho isso um babado. Me conta. Tem isso também, né? Deixa eu só, antes explicar um pouquinho, tem a hipnose clássica, que o pessoal acha muito, por isso que ficou muito essa questão da regressão. Por quê? A hipnose clássica, muitas vezes, ela vai buscando aquele ponto certinho, então pede para que muitas vezes o cliente venha reviver as situações da vida em como ele aprendeu a ser assim. A técnica que eu trabalho, eu não peço para o cliente reviver as situações. Eu busco as emoções, lembra da história do ressignificar? Então, não vamos trabalhar ressignificar um fato. E sim a parte emocional que ele aprendeu. Então, eu vou buscar aquela emoção. A hipnose clássica, sim, trabalha muito mais com esse cima de regressão, de buscar onde você aprendeu aquilo. E talvez, muitas vezes, em situações semelhantes. Não, eu não busco as situações semelhantes. Eu busco o emocional. Então, o meu processo terapêutico, ele é diferente do que que o pessoal conhece da hipnose tradicional. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, citou um pouco sobre relacionamentos tóxicos e eu queria entrar nessa questão porque ela é muito importante. Você, então, na hipnose, na hipnoterapia, de certa forma, a gente consegue identificar que pessoas que passam por ansiedade e depressão, tudo isso, de certa forma, está relacionado aos relacionamentos que a gente já teve? Sim, e não só os relacionamentos amorosos. Ali dos 0 aos 7 anos, você que estudou psicanálise, você vai entender isso. Todo o processo, quem nós somos na vida adulta, nós aprendemos nesse período, nessa que eu chamo uma janela, de mais ou menos 7 anos. Por quê? Aí a gente vai trazer um pouco mais a neurociência. O nosso sistema nervoso central, ele já está formado mais ou menos 2 meses de vida intrauterina. Ele é responsável pelo quê? Pelo processamento das nossas emoções, ele é responsável pela nossa sobrevivência. Nós somos, coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas a realidade é, nós somos mamíferos. Qual é a nossa diferença dos demais mamíferos? A gente tem um córtex pré-frontal, que é ele que acaba, entre aspas, ferrando a nossa vida. Por quê? Ele que julga. Ele julga, ele fala o que é certo, ele fala o que é errado. Cachorro, por exemplo, ou um gato, vocês que têm pet. Aí vem aquela história assim, eu tô bravo que não sei o que, eu chutei meu cachorro. Daqui a pouco o cachorro tá ali do lado. O cachorro não fica pensando, nossa, mas o que é que eu fiz para ela me chutar? Nossa, mas eu sou um cachorro tão bonzinho. Nós, seres humanos, temos isso. E aí a gente fica 7 anos da nossa vida naquele assim, por que meu pai tá assim? Por que minha mãe brigou comigo? Mas eu sou tão boazinha, então vou me comportar melhor. Porque se eu me comportar melhor, as pessoas vão gostar mais de mim. Aquela criança, não faça isso, senão a titia vai ficar triste. Nossa, você não quis dar um beijinho na vovó, a vovó vai ficar tão triste. Olha o peso que os adultos colocam nas crianças, a responsabilidade de fazer os adultos felizes, os outros felizes.
E aí eu falo, quem tá fazendo a gente feliz? Quem tá preocupado com o que eu sinto ou o que eu deixo de sentir? E aí a gente aprendeu isso durante 7 anos. Por quê? Porque meu sistema diz o quê? Você precisa sobreviver, você precisa estar naquele ambiente. E se eu aprendi aquilo, o que é que eu faço depois? Eu só repito esse padrão. Então, não é somente quando a gente está adulto, somente na parte dos relacionamentos amorosos. Já começa lá de trás. Por isso que quando chega uma pessoa com uma situação de relacionamento tóxico, e eu vivi, eu tive um relacionamento de um pouco mais de 1 ano com um narcisista, se pergunta, tá, mas como você se sentia ali? Qual era a sua necessidade naquele relacionamento? Eu não quero saber o porquê que ela estava ali dentro. Ela tinha. Conscientemente, ela sabia tudo de errado. Mas emocionalmente, quais são os comportamentos, quais são os aprendizados emocionais que aquela mulher ou aquele homem teve? Que também não se fala, mas tem muitos homens com dependência emocional, sim. Voltamos ao machismo, voltamos ao sentei na mesa do bar com meus amigos, vou falar da minha mulher. Ah, você que é um frouxo, nada, a mulher que é assim mesmo, o homem que não tem a mulher louca, é só o menino. Ele está num ambiente tóxico, ele está vivendo um relacionamento abusivo, mas ele não tem um ambiente de fala, ele não tem um ambiente onde ele pode ser ouvido para tratar aquilo. E eu vou te falar que hoje, eu diria que 50% dos meus atendimentos são de homens. Por mais que dentro do meu Instagram eu fale muito para mulheres, mas dentro do meu consultório eu tenho muitos homens sendo atendidos também. Acredito que até porque eles não têm com quem conversar. Isso eles vão mesmo. encontrar isso na terapia. Sim, com certeza. E é constante. Então, não só nos relacionamentos amorosos. Eu digo que tudo começou lá atrás. E, de novo, não é o que aconteceu, é como eu interpretei. E tudo isso, assim, são esses sintomas a gente vai trazendo para nossa vida em forma de uma depressão, em forma de uma ansiedade. Isso aí. E vários casos. Ah, eu tenho ansiedade. Tá, como a ansiedade te manifesta na sua vida? Onde ela te atrapalha? Eu não estou buscando de novo o sintoma. Eu sei quais são os sintomas de ansiedade. Eu quero saber como a ansiedade é ruim na sua vida. Em que situações você se sente mais ansioso, mais ansiosa? E a pessoa vai me trazendo. A ansiedade está vindo aqui. Ah, é com o parceiro. Ah, é no trabalho. Tá, mas está no trabalho. O que você sente quando essa pessoa fala isso para você? Ah, eu sinto isso. Eu vou sempre fazendo um mapeamento dos aprendizados emocionais daquela pessoa para que dentro da hipnoterapia a gente possa promover essa mudança. Incrível. Bem diferente do que as pessoas conhecem por aí, né? Sim, com certeza. E por que você escolheu essa parte de relacionamentos? Justamente por isso, porque tá ligado que a gente se relaciona em todos os ambientes, né? Então eu não sei se é por isso, mas eu queria que você falasse um pouco pra gente o porquê você decidiu seguir, focar em relacionamentos, assim. Primeiro porque eu tomei muito na cabeça. Como eu falei, eu tive, depois do meu divórcio, eu fiquei um período solteira por escolha. Eu queria me conhecer, eu queria experimentar coisas novas. E eu calmei, beleza, vamos entrar no relacionamento. Um cara que quando chegou na minha vida era aquele bem típico de narcisista, um príncipe encantado, conquista todo mundo, de repente a máscara cai. E eu já era terapeuta, eu estava naquela transição de carreira, estava bem no meu último ano. E eu falei assim, gente, o que está acontecendo? E eu me cobrei muito. Eu falei, como que eu sou terapeuta? E eu entrei numa situação como essa. Naquele momento eu me coloquei na situação de que eu tenho um superpoder. Só porque eu sou terapeuta eu posso tudo. Não, eu esqueci nesse momento que eu sou humana. E aí eu falei, eu preciso conhecer um pouco mais sobre como os meus comportamentos, os meus aprendizados emocionais me levaram para aquele relacionamento. Então, nenhum relacionamento é tóxico se não exista dentro de mim alguma coisa que permita aquele comportamento do outro. Por que que eu aceitava aquilo? O que que me prendia àquela pessoa? E aí, lógico, tem o meu processo terapêutico, que eu também passei nesse período, mas eu falei, curiosa, né? De novo, eu quero explorar mais, eu quero entender mais. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo foi a própria demanda do consultório. Ah, eu tenho ansiedade, eu tô com depressão. Quando a gente vai explorar, estava ligado algum relacionamento, não só de novos amorosos, mas eu peguei casos em que a depressão da pessoa estava muito ligada ao trabalho. E por questões financeiras, ela tinha dificuldade de se desligar do trabalho. Era um emprego que tinha uma boa renda, 15 anos, não tinha outra pessoa para sustentar e o medo causava nela a depressão e eu não conseguia sair daquele círculo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre o medo de perder o emprego. Isso também não pode estar relacionado com o que a gente chama hoje em dia de síndrome de impostor? Que muitas vezes as pessoas... Você não se acha capaz de conseguir um outro trabalho? Tem, eu só não usaria o termo nesse momento do síndrome do impostor. Eu vou olhar a baixa autoestima, a autoconfiança, como essa pessoa construiu a visão de si mesma.
Se você tem uma visão positiva de si mesmo e você ainda não consegue dar um passo, aí eu vou entender um pouco mais a síndrome. Mas eu nunca olho por o sintoma. Eu vou olhar tudo que está atrás daquilo que a pessoa hoje não consegue. Então, acontece sim, da pessoa dizer não. Uma cliente que eu atendi, ela ficava, mas eu estou esperando sair o resultado do concurso, tá, mas e se não sair? Você já não está feliz na sua profissão. E aí você vai passar no concurso, mas a minha renda vai melhorar. E você acha que somente a sua renda melhorando vai ser suficiente se você não está feliz? Você vai trocar 6 por meia dúzia, você vai ter mais dinheiro, mas emocionalmente, com você mesma, não é o que você quer para sua vida. Eu lembro de uma vez que eu fiquei muito doente num trabalho onde eu estava um tempo atrás. Quem nunca adoeceu no trabalho? E assim, mas era físico mesmo. Eu acredito que também estava relacionado com a minha rotina, que estava assim, extremamente... Eu estava exaurida. Uhum. E eu lembro que a mocinha, a copeira desse lugar, eu tava muito mal. Eu tava no banheiro, indo no banheiro toda hora, porque minha sinusite estava muito ruim. Ela olhou pra mim e ela falou assim, olha só. Não tem emprego que valha a sua saúde. Isso mesmo. E isso pra mim foi uma coisa tão impactante. Naquele momento eu peguei minhas coisas e fui embora. Pra ir pro hospital. Porque realmente a gente tem que... Se a gente não se prioriza... A gente vai continuar nesse ciclo de doença emocional, doença que vai gerar a doença física, e você nunca vai sair disso. Só vai piorando. Nenhum CNPJ vale a nossa saúde mental. Ponto. Essa é a realidade. Mas eu tenho um filho, eu tenho um marido, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente, eu finalizei minha transição de carreira com 45 anos, com 2 filhos. Tenho guarda compartilhada, mas eu tenho a minha parcela de responsabilidade financeira com aqueles meninos, eu tenho a minha casa para sustentar e eu dei esse passo. Foi fácil? Não vou dizer, Poliana, vai lá, você então já entende tudo. Não, gente, não é assim que funciona. Mas é entender o meu processo. Eu entendi que sim, eu sou capaz, é olhar lá na frente e introduzir, então, já te perguntar, porque você estava falando de relacionamentos, né? Certo. E eu quero saber... como que os relacionamentos familiares podem interferir no relacionamento amoroso? Porque a gente acha que é realmente os traumas que a gente carrega, enfim, nos relacionamentos com a família, não interferem diretamente no nosso relacionamento amoroso, porque a gente acha que é uma coisa completamente diferente. Explica pra gente. Na verdade, não tem nada de diferente, é tudo igual. Lembra da repetição? Dos 0 aos 7 anos, eu cresci vendo o meu pai e a minha mãe quebrando pau dentro de casa, independente do motivo. Eu aprendo que isso é relacionamento. Eu sei conscientemente, porque depois dos 8, 10 anos, esse meu córtex, ele começa a desenvolver muito mais, eu começo a ter muito mais o senso de lógica do que é certo e o que é errado. Conscientemente, eu sei que aquilo dali não é um relacionamento bom. Só que emocionalmente, que é o famoso inconsciente, ele aprendeu que aquilo é um relacionamento, porque foi assim que eu aprendi a sobreviver. Se eu sobrevivi daquele jeito, por que eu vou então ficar num relacionamento normal, saudável? Não, eu não conheço. Então você tá ali, vivendo o famoso dedo podre, entrando e saindo de um relacionamento tóxico, complicado. Aí chega um cara bacana. Mas eu achei ele tão sem graça, ele é tão fofinho. Não, não é. É porque a sua mente diz, isso é estranho, eu não conheço isso. Bate o medo, você foge. O que a gente faz dentro do processo terapêutico? Que aí, em off, aqui a gente já comentou, eu trabalho também com as leis sistêmicas da constelação no processo terapêutico. É deixar com o pai e a mãe a responsabilidade e as escolhas do relacionamento deles. Toda a dor que eu senti quando criança, em crescer naquele ambiente, é do meu pai e da minha mãe. E aí a gente também, na vida adulta, tem 2 caminhos. O Freud explica, complexo de Édipo. Eu, como menina, a maioria das vezes eu vou procurar ou alguém extremamente igual ao meu pai, ou meu pai foi tão ruim que eu vou querer alguém no extremo oposto. O importante é, você tem na sua base a relação dos seus pais, a deles e a como você viveu com cada um deles. Por isso que eu pergunto, como era a sua infância? A minha infância era boa, genérico, né? Tá, e aí? Como era a sua relação com seu pai? Meu pai era assim, meu pai era assado. E aí eu vou cutucando, você vai cutucando. 1h30 em média a minha consulta. Isso é o padrão, entre aspas, porque eu fico fácil 2 horas com cada cliente só na consulta. E como era sua mãe? E como eram eles? E quando eu pergunto como, eu estou fazendo isso, explorando a percepção, a interpretação emocional dele em relação ao ambiente que ele cresceu, para entender como isso está afetando na vida adulta.
Por isso que eu falo, relacionamento não é só entre duas pessoas. E mesmo quando eu atendo, às vezes, casais, aí já tem uma outra. Eu tenho uma pessoa com toda a carga familiar e a interpretação, a cultura daquela família, juntando com uma outra. E aí, se o casal não consegue estabelecer uma comunicação e o meio do caminho do que eu quero para mim e do que eu aceito, aí vira uma bagunça. Muitos relacionamentos chegam assim, mas porque ele isso, porque ele aquilo, porque ela isso, porque ela aquilo, tá. Eu ouço os dois, depois eu falo, como foi a sua infância? Pergunto para ela, como foi para ele? Como foi a sua infância? Tá lá atrás. Como a gente percebeu, a gente carrega na nossa vida adulta. Perceba-se, muitas vezes você não está procurando um pai, uma mãe. Mas meu pai foi isso. Não é que seu pai foi aquilo, que seu pai foi ruim, mas você está procurando o oposto dele e você não está encontrando. Porque você não tem que procurar, você tem que ser. Primeiro você é aquilo que você quer e naturalmente você vai ter um relacionamento que você está buscando. Do jeito que você quer, leve, saudável, recíproco. Mas não adianta procurar fora, se tudo está dentro da gente. Foi fundo agora. Eu adorei, porque eu me vi muito bem. Como eu já estudei, eu sei que tudo está muito relacionado com a questão paterna, complexo de Édipo ali, gritando. Mas eu queria saber um pouquinho sobre essa questão dos... Desculpa, gente, o meu celular tá falando sozinha. Até me perdi o foco, pera um minutinho que eu vou aqui. Acontece lá no consultório também. Existe um perfil de pessoas que vão buscar a hipnoterapia? Elas realmente vão por conta desses problemas de ansiedade, depressão, ou elas vão mais por conta de relacionamentos? Elas vão porque estão desesperadas. Já foram para a igreja, já foram para psicólogo, já foram para psiquiatra. A hipnoterapia, ela acaba sendo assim, é o último recurso, eu não sei mais o que fazer, eu tô aqui desesperado, pelo amor de Deus, me ajude. Mas, no fundo, se eu for olhar, acho que de 70% a 80% tem problemas de relacionamento envolvidos. E como a pessoa, seja dentro do relacionamento, seja para não conseguir um relacionamento, mas é como o último recurso. Pessoas que eu atendo, eu faço não sei quantos anos de terapia, que eu faço isso. São terapias diferentes, são abordagens diferentes. Eu não desvalorizo de forma alguma o trabalho dos psicólogos. São abordagens diferentes. Porque os psicólogos trabalham muito mais com os aprendizados comportamentais, mais conscientes. Eu não trabalho com o processo consciente do cliente. Eu vou trabalhar com os aprendizados emocionais inconscientes dele. Então, acho que seria esse, assim, eu estou desesperada. Eu não sei mais o que fazer. Preciso da sua ajuda. Ela já não tem mais nenhum recurso, ela já tentou todos os recursos e ela fala, não deu certo, eu vou na hipnoterapia. Isso aí. Eu tenho uma cliente que eu atendi, essa me marcou muito. Foi em abril do ano passado, minha família toda mora em Salvador, eu tô aqui em São Paulo há quase 21 anos. Meu pai ficou doente, eu fui para lá para ajudar num pós-cirúrgico dele. E aí minha assistente liga, ele tô com uma cliente de outra cidade, da região metropolitana de São Paulo, e ela quer passar online. Aí eu falei, cara, mas eu tô em Salvador. Ela tá desesperada. Foi indicação de uma outra cliente sua. Eu falei, tá bom, eu vou atender online, mas já fala para ela que assim, eu não vim preparada para isso. Então, assim, eu não vim preparada. Meu cabelo não tá arrumado, não tem maquiagem, roupa de ficar em casa, porque eu ia ficar em casa, entre em casa e hospital. Ela terminou a consulta, ela fez assim, você é minha última opção. Eu, inclusive, há 3 semanas acabei de adotar um gato, porque o cachorro e a minha filha não eram suficientes para eu querer viver. Isso me marcou muito, porque sabe aquela coisa assim, imagina a dor daquela pessoa. O que ela já não tinha feito em relação a isso. Qual era o problema? Lembra que a gente falou? A depressão era o que estava gritando nela. Mas o que estava por trás da depressão? Todo um processo de dependência emocional do pai, a irmã que fazia gato e sapato dela, humilhava, todas as dores que os dois, o pai e a irmã, fizeram ela sofrer em relação à própria mãe. Então, tudo aquilo que ela vinha carregando acarretou o sintoma que é a depressão. E aí eu falei para ela, assim, então só respira. Você conseguiu até agora, consegue mais um pouco. Quando eu voltar para São Paulo, aí a gente conversa e você vai passar pelo processo terapêutico. Combinado, combinado. Fizemos a terapia 1 semana antes do Dia das Mães. E ela super apreensiva, porque era um período, primeiro, a ausência da mãe, que já era falecida. Segundo, o assédio da irmã, jogando na cara dela, que ela era sozinha, que ela não prestava, que ninguém gostava dela, sempre humilhando ela. E o pai que dava razão à irmã. Então, ela se sentia muito sozinha. Fizemos 1 semana antes.
E aí, toda aquela terapia bem intensa emocionalmente. Uma semana depois, sabendo que era o Dia das Mães, eu mandei uma mensagem. Como você está se sentindo durante essa semana? Ai, Poli, minha irmã me mandou hoje umas fotos que ela tá curtindo com o marido, a filha, que o meu pai tá lá. Eu falei assim, como você se sentiu? Lembra? O tempo todo eu fico, como você se sentiu? Como? Ela falou, nada. E aquela dor, aquele mal-estar, Poli, indiferente. E, inclusive, depois, o marido dela me mandou mais foto, eu só olhei e nem respondi. Eu perguntei, como você se sentiu? Eu falei, nossa, me senti forte. Mas é rápido assim? Ela falou, não era isso que você queria? Pronto. Eu queria te perguntar muito sobre essa questão de você vivenciar dentro da sua casa situações desses abusos que são sutis e a gente às vezes não percebe que são abusos. Uma ofensa, às vezes é uma crítica disfarçada de elogio. Nesse caso que você está preso nessa família, é o caso de você, ela é adulta, se afastar? Para manter a sua saúde mental, porque a gente fala muito, né, são pais, a gente tem que ter o respeito, a gente tem, até por questões religiosas, a gente tem muito essa questão do peso da palavra pai e mãe. Mas nessas situações em que a família está te destruindo, é o caso de você se afastar? Com certeza. E o pessoal tem, você falou da questão religiosa, é muito pesado. Você honrar pai e mãe, você respeitar os seus pais, não significa que você tenha que aceitar tudo que eles estão fazendo. Há alguns anos eu atendi uma uma brasileira morando nos Estados Unidos, numa depressão em cima de uma cama. A mãe aqui no Brasil não ligava nem para saber se ela estava bem. Tipo, se ela morresse lá fora do país, sozinha, a mãe dela acho que seria a última a saber. Isso causava nela uma dor muito grande, porque ela ainda buscava a aprovação da mãe. Você vê onde que estava a depressão dela, nessa busca por aprovação, de ser aceita. Sim, você precisa. E o que, pessoal, quando você trouxe o contexto religioso, abaixo de Deus ou de Jesus, só o meu pai e a minha mãe. E o que as pessoas muitas vezes esquecem? Que pai e mãe são homens e mulheres fazendo o mesmo que a gente está fazendo, tentando sobreviver. A gente está querendo ficar vivo. A gente, dentro do nosso contexto, está fazendo o tempo inteiro o que é melhor para a gente. Então, se eu tive um pai, uma mãe alcoólatra, drogada ou violenta, o que aquela mãe, aquele pai escolheram para viver desse jeito? A gente não sabe como emocionalmente eles interpretaram, mas eu sei como aquilo me afeta. Então, sendo que aquilo me afeta, a escolha é minha, permanecer ou sair. Ah, mas eu nunca mais vou ver o meu pai e minha mãe? Não sei, depende das suas escolhas. Depende de como isso interfere na sua vida. Ah, mas aí meu pai e minha mãe vai ficar velho, então eu tenho que cuidar deles. Quem disse? E as pessoas que não têm filhos, por exemplo. Eu sei que esse tema aqui vai ser extremamente polêmico e tem muita gente que acha que não, que eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe quando estiverem velhos. Eu tenho uma amiga que ela tem 30 e poucos anos, a mãe está com Alzheimer, ela é filha única e ela não tem o pai, ela vai fazer o quê? Vai parar a vida dela para ficar com a mãe? Ela colocou numa casa de repouso. Ela está errada em fazer isso? É a vida da mãe dela. Ela está dando o melhor que ela pode para ajudar a mãe, mas ela não precisa parar a vida dela. Então as pessoas, meu pai, então eu tenho que ir aqui. Eu tive uma cliente que ela ficou muito brava comigo, muito brava. Depois da primeira sessão, ela me procurou porque ela ficava irritada muito fácil. Entendemos que era todo o relacionamento que ela tinha com a mãe, com o irmão e com o filho, e que ela descarregava principalmente no pobre coitado do filho. Gente, que dó que eu tinha daquele menino. E aí, dentro do processo terapêutico, ficou claro o que a vivência dela com a mãe, o comportamento com a mãe e a permissividade com o irmão é que tiravam ela do sério. E ela tinha que tomar justamente essa decisão, Andréa, que era eu preciso me afastar da minha mãe. Ela tem condição financeira de alugar uma casa, ou seja, eu não vou deixar minha mãe desassistida, eu só não preciso viver embaixo do mesmo teto. Ela alugou uma outra casa para a mãe, depois da gente conversar muito, porque ela estava resistente. Eu estou mais irritada depois da terapia, porque isso não funcionou comigo, porque as pessoas acham que a hipnoterapia você vai virar uma chave, que eu vou fazer ali, vou mudar a programação da sua mente, e não é isso. A gente traz à tona o que te leva a ter aquelas emoções. O problema dela era agressividade, então tá bom, vamos entender. O que tá te deixando agressiva é tudo que você aprendeu na sua infância, foi uma história muito difícil, e como você tá carregando isso. A sua mãe hoje é a maior causadora dos seus trens. Ou você tira a sua mãe e você começa a impor limites, ou você não vai sair desse ciclo. E ela ficou muito brava, a questão religiosa. Mas é a minha mãe. Eu falei, não estou dizendo para você abandonar a sua mãe. Eu estou dizendo para você criar uma estratégia para que a sua mãe não prejudique a sua saúde mental.
O irmão dela tinha outros problemas e esporadicamente ficava na casa dela. Ela sustentava o irmão e os filhos. E ela não queria mais isso. Mas se ela dissesse que não queria, a mãe ia ficar chateada. Mas ela estava ficando chateada. É a dificuldade de dizer não que as pessoas têm. Fica pensando tanto nas outras pessoas e eu nessa história toda, como eu fico. Eu mostrei para ela, você quer viver bem? Você quer qualidade de vida? Você quer deixar de ser menos estressada, menos irritada, menos ansiosa? Não. Tem que dizer não. Eu não quero, mãe, eu não quero o meu irmão aqui. Não me faz bem. E ela ficou muito brava. Mas aí depois ela entendeu, passa um tempo, ela entendeu, tomou as decisões que precisavam, voltou no retorno e aí ela começou a ficar mais calma. E aproveitando até, Poliana, que você mencionou essa chavinha que as pessoas acham que vai girar na cabeça delas, né? Qual é o tempo, a média de tempo, se é que podemos dizer que existe um tempo aí que a pessoa se recupera ou consegue entender de fato que ela precisa tomar essas rédeas da situação? Na primeira sessão. Já na primeira? Já na primeira sessão. Eu digo que 90% dos clientes, na primeira sessão, eles já percebem toda essa mudança. Quais são esses 10% que não percebem? Esses que ainda estão esperando que alguém vá resolver e fazer alguma coisa por ele. Aqueles que entendem, que diz, cara, minha vida foi uma zona, foi uma droga. Mas apesar de fulano, do meu pai, da minha mãe, apesar de toda a bagunça que aconteceu, eu escolho como eu vou viver agora. E aí esses daí tem um resultado muito rápido. Aí é na primeira sessão. Os outros 10% ficam naquela assim, mas eu não concordo, porque não é justo. Cara, a vida não é justa. E se não é justa, o que eu vou fazer para que eu viva do jeito que eu quero? Chega dos outros. Agora, ser egoísta? Que seja um pouco egoísta. Porque se você não for egoísta, não pensar em você, quem vai pensar? Isso que eu martelo muito. Mas, gente, a gente aprende o tempo inteiro a ceder, a ajudar os outros. E eu preciso me ajudar em todo mundo. Que nem viajar de avião. Aquela coisa, primeiro coloca a máscara em você, as pessoas esquecem disso. Eu falo porque eu sou uma pessoa que me dou muito para as pessoas e vejo essa dificuldade. A Simone está esperando você ligar para ela para marcar consulta. Não, provavelmente isso vai acontecer, Simone. Já deixa o celular aí atento, fica atenta que o telefone vai tocar. Ela tá atendendo hoje até às 14 horas, pode chamar ela. Simone, fica atenta aí, que provavelmente... Brincadeira. Já tá na fila aí já. Já tô na fila, Simone. Eu digo, quem não precisa? Vai, não, todo mundo se identifica com alguma coisa. Porque realmente, as relações, eu nunca tinha parado pra pensar isso, mas faz todo sentido o que você está explicando, porque as nossas relações são um reflexo de tudo aquilo que a gente construiu a nossa vida inteira. E não tem como não atribuir isso à relação familiar. Sim, eu fiquei imaginando isso, por exemplo, você falou uma coisa muito, muito forte, assim. Porque ou você procura alguém igual ao seu pai ou sua mãe, ou alguém oposto. E no meu caso, eu procurei alguém extremamente oposto. E foi, assim, relações muito fortes de abusos, né? Porque era o oposto de uma ausência. Então, olhando agora, eu falo, gente, faz total sentido. Da mesma forma, a questão, às vezes, da mãe. Minha mãe é extremamente, né? Ela sempre foi muito forte, firme, empoderada. E eu talvez fiz o oposto dela. Eu fui totalmente permissiva, submissa. Isso é interessante, Andréa. Que eu digo que as nossas mães, que a gente está nessa faixa dos 40 anos, as nossas mães, elas não têm ideia da bagunça que elas fizeram na nossa cabeça. Por quê? A gente saiu lá da década de 50, de 30, em que as mulheres eram aquele... Eu baixo minha bola, eu fico calada. Aqui quem manda é um homem, eu não tenho voz, eu não posso fazer nada. Se a gente olha lá, antes da Primeira e Segunda Guerra, as mulheres não tinham nem direito a voto. Trabalhar tinha que ter pedido autorização dos homens. Só que elas sofreram tanto, o que elas ensinaram pra gente? Trabalho nunca dependa de homem. Homem não é bom, homem não presta. A gente cresce com isso. Aí você vai aprender o quê? Eu não confio em homem. Mas você não tem ideia do quanto de mulher que também tá traindo. E alguém fala isso? Não, mas só o homem que é vagabundo, só o homem que não vale nada. E as mulheres? Aí a gente veio para o extremo oposto, das mulheres totalmente, não, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Só que eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, aquela de certa forma, traz uma arrogância. De não, vai ser assim como eu quero e acabou. Porque inconscientemente a minha mãe falou que eu não posso depender de homem para nada. Mas eu tô num relacionamento, se eu quero viver um relacionamento amoroso saudável, ou seja, não é o que a minha avó viveu de submissão, que eu não podia falar nada. Não é o 8 nem é 80. Não é o da minha mãe também, que estava ali no meio do caminho, de começarmos a queimar os sutiãs, e agora eu vou ter voz, então agora eu vou ser o homem da relação. É isso aí, é o homem da relação.
Eu cresci dessa forma. Não, mas peraí, por que eu quero ser um homem? Isso é um peso muito grande. Porque se eu me desconecto com o meu feminino, eu não sei receber ajuda, eu não sei pedir ajuda, eu acho que eu tenho que mandar em tudo. Então eu vejo o homem como inferior. E no relacionamento amoroso, o homem tem que ser o meu parceiro. Eu tenho que ceder, e ele também. Então esse equilíbrio, hoje, tá super perdido. Eu olho assim, meu, essa mulher tá toda desconectada, tá? Ela é o homem da relação. E aí, como é que ela quer um homem do lado dela? Ela só vai atrair homem banana na vida dela. E depois reclama porque tá com homem banana. Isso aí. E ela alimenta aquele homem banana. Não, e às vezes eu penso que até porque, pelo fato dela ser controladora, ela até gosta dessa situação em determinados aspectos, mas ela transforma esse homem num banana, ela é controladora, ela quer comandar, às vezes, até o jeito dele vestir, inclusive, que é o que muitos homens lá atrás faziam conosco, a gente só faz com eles. Tomou essa posição. Mas, e aí, quando você quer uma atitude que a gente, vamos colocar, né, de homem, sei lá, ele não tem. Isso. E aí você acha ruim, eu falo assim, querida, o que você quer da vida? Decida. Primeiro porque ele também não aprendeu. E se um dia ele tentou, ela não deu brecha. Ela cortou o barato dele. Isso aí, hoje ele fica assim, tá, eu faço o quê? E eu já fui essa mulher também, por isso que eu consigo perceber muito mais fácil. Eu cresci com minha mãe, eu sei que ela vai ficar brava. Minha mãe não admitia que um homem chegasse para trocar um pneu do carro dela. Não, porque ele não sabe trocar, porque ele não vai... Ela brigava. E se deixar até hoje, ela briga. Hoje depois que eu entendi tudo isso, eu nada. Amor, faz favor, pega isso pra mim. Gente, eu também gosto disso, é isso mesmo. Tem que se conectar com você mesmo. É o equilíbrio. Que as nossas mães desconectaram, bagunçaram tudo. E por isso que assim, os homens não sabem os papéis dele, as mulheres não sabem o papel dela. De novo, não é a submissão. Não é o autoritarismo, é o masculino e o feminino saudável dentro dos seus papéis. Qual é o seu papel? Aquilo que eu quero pra mim. Eu não quero um homem banana do meu lado. Eu também não quero ser a mandona. Se eu quero um homem que faça o papel dele, que tenha atitude, que corra atrás, eu também tenho que aprender a ficar atrás e esperar o tempo dele. Ah, mas aí daquela história, né? Eu pedi pra ele trocar a lâmpada, passou 6 meses. Deixa que eu troco, já deu. Isso aí. Mas às vezes você vai trocar em 5 minutos, às vezes ele vai levar 1 hora, 2. Então, o diálogo nessas horas é importante e muitos casais esquecem. É o respeito, né, do companheirismo, o que eu quero nessa relação, e respeitar como o outro é também, de fato, e se aceitarem, se entenderem ali dentro. Sim. Não ficar exigindo que, eu quero que você seja assim, eu quero que você seja assado. Não, quando a gente gosta, a gente quer estar dentro da relação, a gente respeita exatamente como ela é. E respeita também a bagagem emocional dessa pessoa. Sim. A forma como ela, de onde ela veio, né? E não Sim. tenta mudar, que às vezes a gente vê muito nas relações, é que eu gosto de você, mas do jeito que eu quero. Aí não gosta. Exato. Você tá gostando de uma criação Idealização. que você tem. Exatamente. Tem uma música da Marília Mendonça, né? Eu me apaixonei pelo que eu imaginei de você. Exato. Quando eu vi, caraca, é exatamente isso que vive acontecendo o tempo inteiro. Exatamente. As pessoas idealizam e aí vão criando uma vida em cima daquilo que, na verdade, nunca existiu, né? Você quer fazer pergunta do público? Vamos fazer umas perguntinhas aqui do público, Opa, porque a gente fez um chatzinho lá no nosso Instagram e teve gente que bomba. perguntou. E eu vou perguntar, gente, eu sou um pouco míope, então eu vou me aproximar um pouco do meu celular, tá? Por que algumas pessoas sentem que estão presas entre 2 amores, passado e presente, como se estivessem revivendo a mesma história de forma invertida? O nosso cérebro, ele gosta de hábito. Às vezes não está necessariamente vivendo 2 amores. Só antecipando um pouquinho. O nosso cérebro é o órgão que mais consome energia do nosso corpo inteiro. 20% de todo o gasto energético do nosso corpo é feito pelo cérebro. Então, para ele promover qualquer tipo de mudança de hábito, não somente nos relacionamentos, mas qualquer um, para ele precisa de mais energia. Então, se eu estou entre 2 amores, o que meu cérebro está olhando? Eu estou olhando para o meu passado, que eu já conheço, e por mais que eu não goste, esse também é uma dificuldade de muitas mulheres e homens também que vivem em relacionamento tóxico. É ruim, mas é algo que eu conheço. E de repente eu me deparo com um novo. Esse novo, o cérebro diz assim, cara, eu não sei o que tem lá atrás, eu vou precisar gastar muita energia para mudar. Então a gente cria aquela ilusão de que eu amo o passado e o presente. Não, você está habituado muitas vezes com aquilo que está lá atrás e você está com medo de enfrentar o que está lá à frente. O que eu falo muito de exercício para os meus clientes, pega um papel, bem simples.
O prós e contras de cada um desses amores. O que você quer? O que faz mais sentido para a sua pessoa de hoje? Porque eu não sou a mesma. Eu não sou a mesma de um ano atrás e não vou ser a mesma daqui a um ano também. A gente está em constante mudança. Então, para o que você faz sentido hoje na sua vida? Qual desses relacionamentos é aquele que você realmente quer dar continuidade ou não? É um exercício simples. Agora você enfrentar, lógico, todas as consequências de qualquer uma das escolhas que faz parte de uma vida de adulto que muita gente também não quer enfrentar. Mais uma pergunta, então. Que essa resposta foi ótima. Eu tô aqui pensando na minha vida, tá? A hipnoterapia pode tratar padrões que vêm de pai e de mãe e que se repetem? Sim, é o que a gente mais faz, né? Se todos os nossos padrões eles foram aprendidos com nosso pai e nossa mãe, e a gente só está repetindo esse padrão, é esse momento de o que emocionalmente você sentiu com aqueles padrões, qual a necessidade que você ainda tem para manter esses padrões para a gente fazer a mudança. Emocionalmente, porque não adianta a gente mudar só conscientemente, eu preciso ir mais fundo nas suas emoções, porque foi assim que você aprendeu a ser. Maravilha. Poliana, e caminhando para o final, eu quero que você fale pra gente quais são os maiores mitos que as pessoas ainda têm com a hipnoterapia, que chegam no seu consultório e você fala, meu Deus do céu, vou ter que tirar isso da cabeça dele agora, porque não tem nada a ver. Tem um que eu acho super divertido, que eu fiz até um meme, eu vou até subir ele de novo. Eu tô sofrendo muito, eu quero esquecer o meu ex. Eu quero essa dica. Mentira, porque eu já esqueci, graças a Deus. Você não esqueceu. Você mudou os seus aprendizados emocionais, que você acabou de falar, então ele existe aí na sua cabeça ainda. Olha só lá, que você não eles, sente mais nada. Eles. Você não esquece. O que eu brinco assim, você quer esquecer? Tá bom, vamos fazer uma lobotomia? Arrancar essa sua parte da memória? Credo, que medo. Ai, que medo. Fiquei preocupada agora, melhor não. Por quê? A pessoa está sofrendo muito naquele momento. Então, ela quer tirar a dor. Então, ela acha que ia esquecer. Por quê? Porque ela vem na hipnose de palco, eu vou esquecer o nome. E não é assim. A nossa mente não esquece. Porque se eu esquecer a pessoa, eu esqueço todos os aprendizados que aquela pessoa me trouxe. E são esses aprendizados que me mantêm viva. Agora eu quero fazer uma pergunta. Porque meu amigo... É sempre amigo. Meu amigo, lá no Sargento Grande, meu amigo, ele mandou uma mensagem de pergunta, de dúvida. E aí, já que a gente tá falando desses mitos, as coisas engraçadas, ele perguntou se ele consegue usar a hipnoterapia pra aumentar o limite dele no cartão de crédito com o moço lá do banco. É mais um mito. A história do vou contar minha senha de banco, eu vou hipnotizar a pessoa. Não, gente, a gente não faz nada contra a nossa vontade, que isso também acha, né? Mas eu vou contar alguma coisa que eu não queira? Não. É um mito. Eu vou fazer. Não, você não faz nada. Se toda hipnose é uma auto-hipnose, eu falo o tempo inteiro, gente. Aqui não acontece nada sem que você queira. Por isso que a gente tem que estar aberto, inclusive, para poder estar participando disso, né? Essa semana atendi um cliente que durante a terapia, você sentia que ele estava segurando. E a gente sente. Aí eu pedi para que ele abrisse os olhos, fiz assim, o que você não está entendendo do processo? Aí expliquei, fiquei mais uns 15 minutos conversando com ele, falando, voltamos para uma situação, umas lembranças emocionais dele. Eu fiz, olha, eu não vivi a sua vida, eu não estava lá. Mas eu imagino, lembra da minha imaginação? Eu imagino que uma criança de 4 anos, que aconteceu isso na vida, estaria sentindo isso. Ele, foi isso que eu senti. Então, por que você não me falou que você estava sentindo isso? Ele, porque eu tenho vergonha da minha história. Aí eu falei, mas a vergonha da sua história, ela é sua. Aqui você está buscando mudar essa sua história. Então, eu preciso saber o que você sentia para que a gente faça essa mudança emocional e você possa contar a sua história sem peso, sem dor, sem tristeza. E é isso que o pessoal busca. Eu quero esquecer. Não, não é esquecer. É entender o que aconteceu com aquela história, tirar o peso emocional para que você lembre e diga, tá, passou. É o que eu faço hoje com o meu ex-narcisista. Tá, cara, ele apareceu. Quero encontrar com ele de novo? Nunca mais na minha vida. E o perdão? Não, cara, ele foi quem foi, ele apareceu na minha vida porque tinha alguma coisa para aprender. Passou, vamos embora, olha para frente, vida que segue. E, Poliana, pra gente ir caminhando aí pro finalzinho da nossa conversa, que está ótima, por sinal. Se alguém tá vivendo um ciclo repetitivo de sofrimento, entrando em relacionamentos tóxicos, abusivos, e não consegue sair disso, qual seria a dica que você daria? Uma dica ou algo especial que você falaria para essa pessoa para que ela conseguisse tomar esse primeiro passo, que é muito difícil, né? Mas o primeiro passo para conseguir sair. Ligar pra Simone e marcar a consulta. Também. Brincadeira. Gente, ela é ótima. Ela é ótima no marketing. Ela faz o marketing dela. É maravilhosa, é a rainha do deboche, ela é perfeita. Vocês não viram meu deboche. Tô me controlando.
Fora dos bastidores é que o negócio pega. Não, mas falando sério, é um olhar muito pra dentro. É dizer assim, eu não quero mais viver isso. O que é que eu preciso fazer pra não viver isso? Sozinho, sendo bem sincera, é muito difícil você conseguir sair dessa relação. Eu mesmo que eu falei, quando eu fui percebendo esses padrões, eu mesmo já sendo terapeuta, eu falei, eu preciso que alguém me ajude a olhar para essas situações. Eu quero que alguém me ajude a me mostrar como eu aprendi a sentir isso para que eu consiga fazer essa mudança. Então, você perceber que você tem esse padrão é o primeiro passo. O segundo é não olhar mais, mas por que eu só atrai gente assim? Olha para a sua história. Como você viveu a sua história, como você sentiu a sua história para que você continue mantendo essas pessoas. É um passo. Mas sozinha, sendo bem sincera, que já não é mais papo de terapeuta, é muito mais difícil, porque você está falando de décadas de um aprendizado emocional. Ah, Poliana, mas por que na hipnoterapia é tão fácil? Porque a gente volta lá. E tem muita coisa, às vezes, que a gente tem meio que um bloqueio e a gente não quer reviver. E a gente meio que apaga mesmo. Talvez nas sessões a gente consiga... né? Falar, não, mas espera, teve uma coisa lá que agora eu lembrei. O tempo inteiro. Tem cliente que volta pro útero. Ah, eu que conduzo o cliente até o útero? Não. As memórias emocionais daquela pessoa levaram ela para aquela situação. Eu tive uma cliente, estava com já 3 horas em terapia com ela, finalizando. E a gente está sempre trazendo tudo de desconforto. Quando eu estou finalizando, ela... Poliana, eu tô com uma sensação de morte. Eu tô me afogando. Eu falei, putz, como é que tá esse local? Tá tudo escuro. E aí eu, com todas as minhas técnicas, buscando, pensei, putz, ela tá no útero da mãe. Só que eu não posso trazer o que o pessoal fala muito também. Ah, eu tenho medo porque vai colocar memórias falsas. Eu não posso dizer onde ela tá. A minha experiência me conduziu para lá, mas eu vou criando estratégias para que ela perceba e me traga. E ela realmente voltou pro útero, onde ela já tinha essa sensação de rejeição muito grande, em que ela se viu na barriga da mãe e o pai pedindo para abortar. Ela não sabia disso. Isso é muito comum. Ela não sai com aquela dor. Não é aquela coisa, eu descobri agora, eu vou fazer o quê? Não, lá dentro da terapia, a gente descobre, a gente resolve para não ter mais essa carga emocional interferindo na vida adulta. Tá certo, Poliana, muito obrigada de verdade pela sua participação. Eu agradeço. Eu adorei e eu queria ficar mais 2 horas aqui. Eu tenho muitas conversando. perguntas. De verdade, foi um prazer. E eu espero que a gente possa se ver outras vezes, porque a gente ainda tem muito assunto, muita coisa pra falar sobre. Sim, se deixar, a gente vai até Eu também. Eu já tô fazendo uma terapia aqui, uma hipnose. Não, eu também. A gente tá em hipnose já tá, aqui. eu acho. Eu não fiz inclusive. nada, vocês me hipnotizaram. A gente mesmo, a gente foi aqui. A gente é super fácil de entrar. Poliana, quero agradecer também a sua participação, foi maravilhoso. Você quer deixar algum recado pro pessoal? Pode falar aqui se você quiser deixar algum recado. E também como as pessoas te encontram e marcam a sessão com você. E com a Simone lá, que a Simone, né? Simone foi muito falada aqui hoje. Simone, fique atenta. A orelha dela deve estar coçando. Fique atenta, Simone. Gente, só o que eu falaria. Não tenha medo das suas dores, não tenha medo das suas histórias. Não coloque embaixo do tapete, porque ela tá só escondida. E menos do que você imagina, uma hora ela vai aparecer e aí vai ser da pior forma possível. Então, assim, olhou, doeu, resolve. Quando tá machucando alguma coisa, o que é que você faz? Você não vai no médico? Então, pronto. As questões emocionais é a mesma coisa. Doeu, vai pra terapia. Simples assim. Meus contatos, vocês me acham no Instagram, polianasantos.oficial. E o meu WhatsApp, que é a Simone que atende, 9, 9, ó que fácil, 11110214. Super fácil. Não tem como. Isso é quase hipnótico. 11110214. Não foi intencional. Obrigada, Então é gente, isso. pelo convite. O prazer estar aqui com vocês. A gente vai ficando por aqui. Se vocês quiserem, nos acompanhem, por favor, compartilhem, porque são conteúdos super legais e a gente está querendo trazer cada vez mais informação útil, relevante, que vai ajudar as pessoas. Nosso Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. E é isso, né, Paty? Todas as redes, por favor. Acompanhe a gente lá, porque tem muita coisa legal aí por vir, né? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até, tchau, tchau.